Você já percebeu que tem homem que fala o tempo todo, mas ninguém realmente escuta? E tem outros que falam pouco, mas quando abrem a boca, o ambiente muda. As pessoas param, olham, escutam, como se a própria energia dissesse: agora é hora de prestar atenção. A verdade é simples. No mundo moderno, todo mundo fala, mas quase ninguém comunica. A internet deu voz a todos, mas o que ela tirou foi o peso da palavra. E quando a palavra perde peso, o homem perde presença. Você pode ser inteligente, carismático, bonito, mas se não souber se comunicar, vai ser esquecido no meio da multidão. E o contrário também é verdade. Quantos caras você conhece que não são os mais bonitos, nem os mais ricos, mas têm algo, uma energia, que faz os outros ouvirem, respeitarem e até seguirem? Isso não é sorte. É comunicação com consciência. A palavra é a ferramenta mais poderosa de um homem. Com ela, você pode abrir portas, ou fechá-las para sempre. Pode inspirar, ou destruir. Pode conquistar respeito, ou entregar o seu trono. E se você quer crescer nos negócios, liderar pessoas, ser respeitado por mulheres, por homens, por si mesmo, então, você precisa dominar o que poucos dominam, a arte de falar e ser escutado. Hoje, eu vou te mostrar 5 passos que vão mudar completamente a forma como você fala, e principalmente, a forma como o mundo te ouve. Mas eu te aviso desde já, isso não é sobre oratória, é sobre postura, energia, verdade. É sobre aprender a usar a boca como uma espada e o silêncio como o escudo de um rei. Passo 1. Pare de falar para preencher o silêncio. Homens inseguros têm medo do silêncio. Eles acham que precisam estar sempre dizendo algo para parecerem confiantes. Mas, ironicamente, quanto mais falam, mais revelam o quanto estão perdidos. O silêncio é o teste da presença. E só quem tem presença de verdade aguenta o silêncio sem se esconder atrás de palavras. Pensa num leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para provar que é o rei. Ele só observa, espera. E quando decide rugir, todo o reino cala. Agora imagina uma reunião. 10 pessoas falando, uma interrompendo a outra. Mas tem um homem ali, quieto, observando, escutando, medindo o ambiente. E quando ele decide falar, a sala silencia. Não porque ele gritou, mas porque ele aprendeu a dominar o tempo da fala. O silêncio é onde a autoridade nasce. Quem fala demais, perde o mistério. E o mistério é o que faz os outros te respeitarem antes mesmo de você abrir a boca. Quer começar a mudar sua comunicação? Pratique o desconforto do silêncio. Segure a vontade de falar. Respire, olhe e só fale quando o silêncio já tiver criado espaço para sua palavra entrar. Passo 2. Troque velocidade por intenção. Falar rápido é o sintoma do homem ansioso. É o medo de ser interrompido. É o reflexo do menino que ainda precisa provar que sabe. Mas o homem que domina a palavra fala como quem carrega munição, cara. Ele não desperdiça. Cada frase é uma bala. Cada pausa é um recarregar. Você quer saber o segredo da presença? Fale devagar. Porque quem fala devagar transmite domínio. Um homem acelerado é um homem que perdeu o controle da própria vibração. Mas o homem que fala com calma controla o ambiente inteiro. Pensa num líder, um chefe nervoso, apressado, despejando ordens. Ninguém leva a sério. Mas o líder que fala firme, com calma, com pausa, cria confiança. E confiança é o solo onde a liderança cresce. Dale Carnegie dizia que as pessoas seguem quem transmite segurança. E segurança é ritmo. Ritmo de voz, ritmo de pensamento, ritmo de energia. Você não precisa ser rápido, precisa ser intencional. Quando for falar, pense antes. Qual é a intenção por trás dessa frase? Porque a intenção é o combustível da sua voz. Passo 3. Use o olhar como parte da conversa. A maioria dos homens fala, mas não olha. Eles falam para o chão, para a mesa, para a parede, para o celular, mas não para o outro. E é por isso que ninguém sente o que eles dizem. O olhar é a parte invisível da voz. Ele carrega aquilo que a boca não consegue expressar. Quer um exemplo? Você já viu um homem que não fala muito, mas quando ele te encara, você sente que precisa escutar?
Isso é comunicação energética. É o verbo antes do verbo. Carl Jung dizia que a alma se comunica através dos olhos. E é verdade. Quando o olhar é firme, o corpo inteiro se alinha. O tom muda. O ambiente respeita. Agora, se o olhar é fraco, disperso, inseguro, a palavra perde força. Então, antes de abrir a boca, alinhe o olhar. Olhe com presença. Olhe como quem está no comando do próprio corpo. Nos negócios, um olhar seguro fecha contratos. Nos relacionamentos, um olhar verdadeiro cria conexão. E na vida, um olhar firme abre caminhos que a palavra sozinha não abriria. O homem que sabe olhar pode falar pouco e dizer tudo. Passo 4. Economize palavras. Invista em verdade. A palavra é como o ouro. Quanto mais escassa, mais valiosa. O erro de muitos homens é achar que convencer vem do excesso. Mas convencer vem do peso. E o peso só existe quando há verdade. Você não precisa falar bonito. Precisa falar verdadeiro. Um vendedor comum tenta empurrar o produto. Fala demais. Desgasta o valor. Mas o vendedor sábio apresenta o essencial. Depois cala. E deixa o silêncio vender por ele. Porque quando há verdade, o outro sente. E quando há verdade, a pausa fala mais alto que o discurso. Gabor Maté diria que o homem fala demais porque está desconectado de si mesmo. Ele não fala para comunicar, fala para se aliviar. Mas o homem que está em paz, fala para mover. Então, da próxima vez que você for falar, lembre-se, a frase mais curta dita com convicção vale mais do que 1000 justificativas ditas com medo. Passo 5. Fale para mover, não para provar. Esse é o ponto máximo da comunicação. A virada de chave. A maioria dos homens fala para provar algo. Para provar que sabe. Para provar que pode. Para provar que é. Mas quando você fala para provar, você mostra que ainda duvida. Agora, quando você fala para mover, para inspirar, para direcionar, para transformar, você se torna o canal de algo maior. Nos negócios, isso é claro. Um líder que fala para provar autoridade cria resistência. Mas o líder que fala para mover a equipe cria propósito. Com mulheres, a mesma coisa. O homem que fala para se exibir é esquecido. Mas o homem que fala com presença e verdade é lembrado. E espiritualmente é o mesmo princípio do Kybalion. Tudo vibra. A palavra vibra. E quando a sua vibração é verdadeira, ela muda a realidade à sua volta. Por isso, quando for falar, não fale para ser aplaudido. Fale para acordar, para desafiar, para elevar. Porque o homem que fala para mover é aquele que o mundo escuta mesmo em silêncio. Você pode ter carisma, diploma, status, mas se não souber se comunicar, vai ser ignorado. A comunicação é o que separa os homens comuns dos homens que marcam o mundo. Dominar a palavra é dominar a energia, e dominar a energia é dominar o destino. Então, a partir de hoje, quando estiver numa sala, não seja o mais barulhento, seja o mais intencional. Quando falar, que seja para mover. Quando calar, que seja para observar. E quando olharem para você, que sintam não o que você fala, mas o que você é. Porque o homem que domina o verbo não precisa se explicar. Ele fala e o mundo entende. A palavra é o trono do homem. O silêncio é o seu escudo. E quando ambos trabalham juntos, o mundo inteiro para escutar.